Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje trabalharemos a resolução das questões do módulo 24. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque no módulo 24. Primeiramente, nós não podemos falar em roteiro de viagem sem citar, olha só, Amir Klink, tá? Ele aí que é o pioneiro no que diz respeito à viagem, a roteiro e principalmente no que diz respeito à aventura. Não podemos também falarmos de viagem sem mencionarmos o quesito aventura. E aí, dentre tantas invenções, dentre tantas vivências, tantas viagens, Amir Klink nos mostra que realmente nós precisamos planejar o roteiro de nossa viagem. Não podemos sair aleatoriamente. Você precisa se planejar aos locais em que você vai frequentar, precisa se planejar financeiramente, qual é o meio de transporte que será utilizado durante toda a viagem. Então são pequenos planejamentos que fazem toda a diferença na nossa viagem. E aí nós partimos para um exemplo. Olha só, Up, Altas Aventuras. Esse filme retrata a questão de uma aventura, de uma viagem que se faz desse senhor, tá? E desse menino. Esse senhor, para não ser despejado de sua casa, ele amarra no filme muitos balões e faz com que sua casa voe. Só que ele não espera que esse garotinho também o acompanhe. E aí mostra-se toda a aventura, todo o roteiro que é traçado durante toda a trajetória do filme. Para quem nunca assistiu, tá? Em períodos de pandemia é uma ótima escolha, certo? E aí, no material de vocês, tem, olha só, essas fotos bem chamativas. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos aí pesquisando para onde nós queremos viajar é, para onde você quer ir. E aí aparece vários destinos, né? Um destino mais lindo que o outro. E depois, mais de 500 ideias de destinos por estilo de viagem. Então, dependendo do que você queira fazer na viagem, ele vai te mostrar várias opções, tá? De locais, de restaurantes, de meio de transporte, de agências, tudo isso será mostrado. E aí tem, olha só, confira 8 viagens perfeitas para aventureiros. Olha só que lindo, né? E ele mostra aqui um mapa, considerando aí os 8 locais, tá? De viagens consideradas perfeitas. Ainda assim, nós temos que o livro traz pra gente pontos turísticos, olha só. E hoje, nas nossas viagens, sempre nós temos aquela fotinha com Cidade Olímpica, Recife, Pernambuco, Salvador, Imperatriz. Olha só, nós temos aí a hashtag com o nome da cidade. Então todo mundo quer tirar aquela fotinha para mostrar que passou por ali. Nós temos outros pontos turísticos, tá? Aqui é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, muito lindo. Para quem já foi, sabe como é. E aqui nós temos o Rio São Francisco, que divide aqui os estados de Sergipe e Alagoas, tá? Olha só que imagem linda. E muito mais lindo quando você está pessoalmente. E aí nós temos em seguida. Nós temos aqui uma passagem. E aí olha só como essa viagem ficou estabelecida. De Florianópolis a Belo Horizonte. Então ele já tem os locais. Primeiro dia, saída do aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis e chegada a Belo Horizonte. Segundo dia, visita à Lagoa da Pampulha, à Igreja de São Francisco de Assis, ao Museu de Arte e à Casa de Baile projetadas por Oscar Niemeyer. Terceiro dia, visita à Praça da Liberdade, ao Museu de Artes e Ofícios e ao Memorial Minas Gerais, Vale, passeio pelo Parque Municipal e visita ao Palácio das Artes. Quarto dia, viagem até Brumadinho, a 60 quilômetros, e visita ao Instituto Inhotim, maior centro de arte contemporânea a céu aberto do mundo, cercado por um belíssimo jardim botânico. Quinto dia, manhã na piscina do hotel,
retorno a Florianópolis. Engana-se quem pensa que viajar com um roteiro pré-definido significa amarrar ou limitar o passeio. Muito pelo contrário. Ao traçar um roteiro de viagem, estamos, na verdade, otimizando o nosso tempo para que possamos aproveitar ao máximo as melhores atrações dos lugares visitados dentro do período disponível, ou seja, dentro do período que você vai realizar a viagem. Então você precisa estar com tudo programado, tá? E aí aparece um quadro para a gente dizendo o seguinte: olha só o que nós temos que prestar atenção para que nossa viagem seja perfeita. Descrição do lugar, localização, clima, número de habitantes, condições de hospedagem, de alimentação, de locomoção, dentre outros. Elenco de atrações, acompanhado de comentários, opiniões positivas sobre elas. Exemplo, metrópole superlativa em tudo, inclusive na diversidade. Efervescente caldeirão de estilos e culturas, onde convivem pessoas de mais de 70 nacionalidades. Também é um grande centro de entretenimento, destino repleto de facilidades e atrações, excelentes serviços, hotéis confortáveis, bons restaurantes, intensa agenda cultural e mobilidade de sobra. A falta de praias é recompensada por outros atrativos: o encontro dos rios, os bons restaurantes e culinária típica e as boas compras de artesanato e vestuário. Planejada e arborizada, a capital é um mix de culturas, das tribos indígenas chega ao belo artesanato. Peças de cerâmica e de madeira, além das coloridas tapeçarias. Também é imperdível o Memorial dos Povos Indígenas. Então ele mostra aqui tudo isso que você tem que observar antes de realizar aí sua viagem. Principalmente observar os comentários que são realizados a respeito daquele local. E aí nós temos aqui a atividade que diz o seguinte: reúna-se com seus colegas de acordo com as orientações do seu professor. Claro que, caso vocês se reúnam, precisa ser de modo online. Nada de aproximação. Lembrem-se do coronavírus. Seu grupo produzirá um guia de viagem para turistas se quiserem conhecer sua cidade. Então vocês podem montar grupos com 5 pessoas, tá? Cada grupo. E a partir disso vocês vão traçar aí um guia de viagem para que outras pessoas conheçam a nossa cidade. Que pontos você elencará para colocar aí no seu roteiro, no seu planejamento? Primeira etapa, definição do público-alvo. Discuta com seu grupo. Esse guia será ou não destinado a um público específico. Anote a decisão da turma. Vocês vão colocar o público-alvo. São para jovens? São para idosos? São para pessoas de toda a faixa etária? Então vocês vão decidir aí, tá? Segunda etapa. Anotem em seus cadernos informações gerais sobre a cidade. Nome, estado, distância da capital do estado e das cidades próximas mais conhecidas, características principais, número de habitantes, clima, história e principal atividade econômica. Informações específicas para turista. Quais são os recursos naturais, como é que é a arquitetura, como são os eventos, como é a culinária, os negócios e a arte e cultura, tá? Se tem museus, tudo isso vocês vão colocar. Melhor época do ano para visitar a cidade, vocês vão fazer a descrição de dias, meses, tá? E até o ano, as estações do ano, e vão considerar o porquê aqueles dias, meses são os melhores. Onde ficar, nomes e endereços de hotéis, pousadas e albergues. O que e onde comer, quais são os pratos típicos, quais são os nomes dos restaurantes e lanchonetes mais conhecidos e mais requisitados. Terceira etapa, escrita do guia utilizando as informações coletadas. Essas informações aqui que vocês já puseram. Instruções complementares, organize o texto em 2 partes, correspondentes aos blocos de informação A e B, conforme esses aqui, tá? O bloco A deve ser escrito de forma muito sucinta, pode ser em forma de itens, se o grupo preferir, elencando todos os itens que vocês expuseram. No bloco B, vocês poderão criar subtítulos, mas evitem os muito óbvios, tá?
ao descrever a cidade e suas atrações, utilizem adjetivos e locuções adjetivas que as valorizem e despertem no turista o desejo de conhecê-las. Criem frases curtas, diretas e utilizem verbos no presente. A quarta etapa, vocês vão ticar aqui se vocês já fizeram, não fizeram ou houve alguma alteração. O texto contém duas partes, correspondente ao bloco de informação A e B, conforme foi dito anteriormente, sim e não, ou houve alguma alteração. Aí vocês vão ticar a resposta correspondente para cada um, tá? E aí nós vamos para o último item aqui, tá? Que mostra a quinta etapa. De acordo com as instruções do seu professor, produza uma versão final. Então, vocês vão colocar uma capa muito bonita, muito chamativa, com aí algum traço turístico da nossa cidade. Depois, vocês vão observar aí o que vocês colocaram de frases, de informações. Isso também serve como atrativo para o turista. E, por fim, claro, fazer toda uma análise do seu texto. Tem algo errado? Tem algo que eu preciso melhorar? Então, tudo isso vocês vão verificar com o grupo, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.